considerar o problema de uma maneira bem exterior, atribuir ao humanismo todas as modificações que, desde o século XIV, se produziram no espírito científico. Durante toda a Idade Média vê-se aumentar sem interrupção o conhecimento das obras antigas e dos meios de que dispunham os sábios da antiguidade. Se pode compreender de forma mais íntima o espírito dos escritores antigos, primeiro na Itália do século XIV, depois em outras nações, devemos atribuí-lo a causas mais profundas. No seio dos novos povos e mais particularmente nas cidades constituiu-se uma nova ordem política e social que se assemelhava em muito à que reinava nas cidades antigas. Disso resultou que o sentimento da vida, as disposições gerais do espírito, os interesses, as representações, tomaram um aspecto mais pessoal, e é a sua afinidade com a mentalidade dos povos antigos que tornou possíveis uma compreensão nova e o revigoramento do pensamento antigo. Assim, como escrevia Huizinga com a sua penetração habitual, não só a Idade Média se apresenta com inúmeras antecipações renascentistas, e, principalmente nos seus 2 últimos séculos, com uma nítida coloração renascentista, como, ainda, são numerosos os resquícios medievais em plena renascença. Não existe, entre ambas, uma incontestável linha demarcatória. Na história do livro, essa linha poderia ser marcada pela invenção da imprensa. Seria, então, para os nossos fins, o limite e a distinção. Ora, se assim é, a nossa Idade Média não se divide em períodos de maior ou menor adiantamento intelectual, a não ser na medida em que os progressos nesse domínio se vieram refletir na técnica do livro, na sua encadernação, na sua ilustração. Fora disso, a Idade Média, como era a do manuscrito, é o período de 10 séculos a que acima nos referimos. Durante esse longo período, o livro é indústria eminentemente e exclusivamente monástica. Mais do que um simples trabalho de ordem material, a cópia de manuscritos assumia foros de exercício espiritual, capaz de aprimorar as virtudes e de realçar os merecimentos sobrenaturais dos monges. Os livros foram classificados por Giggins, quinto prior da Grande Cartucha, como o eterno alimento das nossas almas, e a sua cópia era por ele colocada entre os primeiros deveres monásticos. Outro monge, Osberne, abade de Saint-Évroult, fabricava pessoalmente os tinteiros de que se deviam servir os seus copistas. Teodorico, abade de Ouche, repetia continuamente aos seus monges: escrevei. Uma letra traçada neste mundo vos resgatará de um pecado no céu. E contava a história de um monge culpado de numerosas infrações às regras monásticas, mas fervoroso e assíduo copista. Depois da sua morte, ao comparecer perante o tribunal do grande julgamento, enquanto os anjos maus expunham um a um os pecados que cometera, os anjos bons expunham uma a uma as letras que tinha escrito. Afinal, uma única letra ultrapassou em número os pecados cometidos pelo monge, e o Supremo Juiz, absolvendo o culpado, mandou que sua alma retornasse ao corpo, concedendo-lhe devido o tempo necessário para corrigir-se. Apesar do zelo assim dispendido pelos monges copistas, eram frequentes os erros cometidos na cópia ou no ditado. Quando se desejava obter várias cópias simultâneas, um monge ditava a vários copistas o texto original. Se isso acontecia com os textos latinos,
Mais frequentes eram os enganos cometidos nas citações gregas. O honesto escriba ignorava frequentemente essa língua. Então, de duas uma, ou decalcava penosamente os traços da escrita grega, e esse decalque, apesar de suas imperfeições, nos é grandemente útil quanto às citações de autores gregos de que nenhuma outra cópia existe, ou confessava o seu embaraço, suprimindo a citação e substituindo-a pelas duas letras *gr asterisco, isto é, asterisco greco com asterisco, fórmula que o uso desenvolveu em 4 palavras, asterisco greco com este, non legitura asterisco, transformada quase em provérbio para designar a ignorância do grego. Existe, sob o nome de asterisco noites áticas asterisco, uma interessante compilação do romano Aulo Gélio, bibliófilo muito instruído nas duas literaturas, de onde retirou uma grande variedade de anedotas e de extratos interessantes. Muitos manuscritos desse livro curioso estão desprovidos das citações gregas feitas pelo autor, porque no tempo e nos mosteiros em que foram copiados o grego era quase inteiramente desconhecido. Algumas vezes, também, as transcrições de grego, por um escriba ignorante, nos revelam, o que não deixa de ser interessante, como a língua de Homero e de Demóstenes era então pronunciada. Asterisco asterisco aspecto material asterisco asterisco. A Idade Média consagra a substituição do rolo pelo asterisco códex asterisco, da mesma forma porque substitui o papiro pelo pergaminho e, já na transição para a Renascença, o pergaminho pelo papel. O rolo é somente conservado para uma categoria muito especial de manuscritos, o chamado Rolo dos Mortos, assim descrito por L. M. Mission. Quando o mosteiro perdia o seu chefe ou um dos seus membros importantes, a notícia do falecimento era transmitida às abadias vizinhas ou aos estabelecimentos da mesma ordem numa folha de pergaminho em que se relatavam as virtudes do morto. Em cada estação essa participação circulante era aumentada com considerações piedosas ou com louvores literários, algumas vezes com desenhos simbólicos, vindo a constituir, afinal, o panegírico do defunto. O comprimento do rolo assim composto dependia do número de abadias em que passava. O aspecto material dos manuscritos reflete, como é natural, as condições em que era trabalhado. Todas as grandes abadias possuíam um asterisco scriptor e um asterisco, oficina de copistas em que o número de escribas variava, naturalmente, de acordo com a importância do convento. O trabalho consistia na preparação material do pergaminho, isto é, na sua redução a um tamanho comum, asterisco quadratil asterisco. Em seguida, as folhas eram polidas ou acetinadas e marcadas as linhas, cujo intervalo se obtinha exatamente igual por meio de buracos marcados nas bordas com um compasso. As linhas eram assinaladas, nos primeiros tempos, com um estilete ou com tinta vermelha. Mais tarde, o lápis foi empregado. A escrita se fazia com uma pena de ganso ou de cisne. A tarefa dos copistas era examinada por corretores que reviam cuidadosamente o trabalho executado e colacionavam os manuscritos. Em seguida, os rubricadores e miniaturistas se ocupavam da cópia dos títulos e das iniciais em tinta vermelha. Os iluministas e os ornamentadores colaboravam igualmente na ilustração do livro. Segundo parece, as palavras asterisco miniatura asterisco
de asterisco minium asterisco, e asterisco iluminur asterisco, de asterisco iluminar asterisco, eram inicialmente sinônimas e, na verdade, não deixam, ainda hoje, de ser, a rigor, sinônimas. Como veremos, os tipos de letras empregados eram os que já anteriormente referimos e que os monges medievais tinham herdado da antiguidade, ao lado da carolíngia, criação da Idade Média. Reinava maior fantasia na ligação das letras. Pedaços de palavras diferentes eram unidos entre si, enquanto as letras da mesma palavra eram, com frequência, desligadas. A capital foi conservada para os títulos, e excepcionalmente, para o texto inteiro, nos manuscritos de grande luxo. Com o reinado de Carlos Magno e seus esforços em favor da instrução, aumenta a atividade dos copistas. A maior parte dos textos clássicos que conhecemos, informa L.M. Mission, foi conservada em cópias do século IX. Daí resulta que a carolíngia suplantará com o decorrer dos tempos os outros tipos de letras e influenciará, mesmo, os primeiros tipos de imprensa. Quando, no início da Renascença, os humanistas italianos se puseram à procura das obras literárias da antiguidade, os mais velhos manuscritos que encontraram eram, em geral, escritos em carolíngia. Ao mesmo tempo que se deleitavam com o texto, adotaram-lhe o tipo de letra, que se tornou o protótipo da escrita humanística. Os caracteres de imprensa romanos e itálicos são derivados da carolíngia antiga, através dos humanistas. A raridade, por consequência, o alto preço do pergaminho, obrigará a um aproveitamento integral da folha. As letras diminuem, tornam-se arredondadas, e, por volta dos séculos XI e XII, aparecem as abreviações, que acabarão por obedecer a um código fixo. Enfim, é ainda nos meados do século XII que surge a escrita chamada gótica, produto da substituição das curvas pelos ângulos. Durante muitos séculos a escrita gótica predominará, ao ponto de ter sido adotada pelos primeiros impressores, e se perpetua ainda hoje na tipografia alemã, embora sofrendo grande concorrência da escrita latina. Ao terminar a cópia, acrescentava-lhe o copista as linhas da subscrição ou do colofão, nas quais mencionava o título do livro. Essas linhas começavam, em geral, com as palavras asterisco explicitus este asterisco, ou asterisco explicita asterisco, reminiscência, ainda, do rolo antigo. Elas significavam que o manuscrito estava desenrolado. Quando o título era colocado no começo do livro, o texto começava com as palavras asterisco e que incipia asterisco, isto é, aqui começa, explicando-se, em seguida, de que livro se tratava. É ainda a penúria e o preço do pergaminho que provocarão o fenômeno dos palimpsestos, embora, como vimos, já se praticasse nos papiros esse processo de recuperação da folha. Embora não sejam muito grandes as diferenças entre os manuscritos copiados nas diversas regiões europeias, visto que todos obedeciam a uma técnica semelhante, L.M. Mission classifica-os em 6 escolas: a escola palatina ou renana, com as grandes abadias e os poderosos bispados da margem esquerda do Reno; a escola do centro, ou do Loire, com os antigos mosteiros de Saint-Martin de Tours e de Fleury ou Saint-Benoît-sur-Loire, as escolas de Reims, de Metz, de Corbie, enfim, a escola franco-saxã, que,
Debaixo dessa vaga denominação, reúne os manuscritos feitos na Holanda, na Bélgica e no norte da França. Mas, ele próprio acrescenta que esse agrupamento é um pouco arbitrário, menos simples do que se diz e que os caracteres distintivos das diversas escolas são, muitas vezes, confusos. Asterisco asterisco tipos de ilustração asterisco asterisco. Pode-se dizer, com certa incorreção, que só dois os tipos de ilustração praticados nos manuscritos medievais, a iluminura e a miniatura. Na verdade, esses dois tipos se reduzem a um só, visto que a ornamentação dos manuscritos, asterisco iluminativo asterisco, não compreende apenas a aplicação do asterisco mínimo asterisco nas letras e nas figuras. A miniatura é uma técnica mais pobre e mais restrita que a iluminura, e só esta última merece propriamente o nome de ilustração, de decoração da página. A miniatura seria, quando muito, a espécie de que a iluminura seria o gênero, ao passo que os simples ornamentos, letras de fantasia e outros motivos de ornamentação recebem o nome de miniaturas quando traçados com a tinta vermelha composta de asterisco mínimo asterisco e cinábrio. O nome de iluminura é reservado para os desenhos ilustrativos propriamente ditos, em que, como veremos, a abundância e a variedade de cores são muito maiores. No conhecido asterisco Modern Painters asterisco, Ruskin escreve que a diferença entre a iluminura e a pintura propriamente dita está em que aquela não admite sombra, mas apenas gradações de pura cor. Paul Dupont acreditava que a arte de ilustração dos livros viesse dos romanos, entre os quais o luxo dos manuscritos com letras douradas sobre velino teria sido introduzido no começo do século III. Rouveire, entretanto, assinala que já os papiros eram coloridos e que os pergaminhos gregos e romanos vinham com frequência enriquecidos de vinhetas e algumas vezes de desenhos no próprio texto. A menção clássica, referida pelos historiadores, é a de Plínio, que louva a invenção maravilhosa e quase divina que permitiu a Varrão, a exemplo do que fizera o bibliófilo Ático, reproduzir no seu livro de asterisco imagens asteriscos retratos de pessoas ilustres, e de multiplicá-los ao infinito. O contato com esses manuscritos romanos iluminados, mas não o de Varrão, que só se conhece através das referências entusiásticas mas imprecisas de Plínio, teria criado no mundo medieval, ou nele teria prolongado, o hábito de ilustrar a história do texto. Com a representação gráfica dos episódios, ou de simplesmente alegrá-lo com desenhos coloridos muitas vezes sem nenhuma relação com o assunto do livro ou da página. Assim é, por exemplo, que muitos livros piedosos apresentam ilustrações profanas e até impúdicas, sem que, segundo parece, isso chocasse de qualquer forma os sentimentos dos leitores. Alguns padres da Igreja parecem ter pressentido esse perigo ou condenado essa incongruência. São Paulino, por exemplo, no começo do século V, embora aconselhasse aos seus monges o trabalho piedoso da cópia, proibia-lhes o da pintura. Mas, pouco a pouco, das grandes letras iniciais que se complicavam de arabescos e de cores, a ilustração invadiu toda a página. No século VI, a inicial ganha tamanho e beleza, um século mais tarde, ela se prolonga pelas margens. Daí em diante é propriamente a história da ilustração medieval que começa,
O saltério que em 772 Carlos Magno ofereceu ao Papa Adriano I é apontado como um exemplo magnífico dos progressos alcançados pela iluminura. Houve, por outro lado, uma espécie de especialização de cada uma das técnicas. A miniatura ficou reservada, em geral, para as letras ornadas, muitas vezes formadas por figuras fantásticas de animais mitológicos, ou de homens, aves, peixes e flores, enquanto a iluminura correspondia à ilustração propriamente dita. É no século XIV que se registra o esplendor do manuscrito ilustrado. Richard de Bury, bispo e chanceler da Inglaterra, qualificava Paris de paraíso do mundo, à vista das verdadeiras obras-primas francesas que pudera admirar nessa época. Entre os manuscritos mais citados pelos autores que se ocuparam do assunto contam-se as duas Bíblias manuscritas que se encontram na Biblioteca Nacional de Paris, das quais uma contém 5.122 quadros, e a outra mais de 2.500. Cada quadro é acompanhado de 2 versículos em latim e em francês, com as letras iniciais e finais em ouro e azul. A primeira dessas Bíblias é estimada, fora o pergaminho e o custo da cópia, em mais de 80.000 FRS, e a segunda em mais de 50.000 francos. A história da iluminura foi dividida por Leco e de Lamarche em duas grandes fases, a fase hierática e a fase naturalista. Na primeira, o ilustrador trabalha exclusivamente para os clérigos. Os volumes decorados são os livros de igreja e, de resto, o clero é praticamente a única classe social que se entrega à leitura. Além disso, o próprio artista é, na maioria das vezes, um eclesiástico e, quase sempre, um monge. Assim sendo, ele falará aos olhos dos seus irmãos a mesma linguagem que a sua inteligência falam a teologia e a literatura sagrada, o que lhe é mais familiar à boca e aos ouvidos, isto é, a linguagem simbólica. Mesmo no desenho, ele pretende tocar mais ao espírito que à vista, reproduzirá tipos convencionais, emblemas seculares, que estará certo de ver apreciados e compreendidos. Em uma palavra, seguirá a tradição e não a natureza. Que necessidade tem de estudar a natureza? Os modelos mais belos não se encontram no recinto do claustro e nos armários do asterisco scriptorium asterisco? Não dará prova de um saber maior, não terá melhor sucesso junto dos seus contemporâneos, agrupando com arte as metáforas desenhadas que lhes agradam? Sem dúvida, ele decorará cuidadosamente as iniciais, traçará desenhos de puro ornamento, e a fantasia lhe inspirará, por vezes, encantadoras ideias, mas o cúmulo do seu talento, o supremo no gênero, consistirá em fazer com que as coisas mais simples digam o que elas não dizem aos ignorantes. Por exemplo, ao pintar um Cristo crucificado, não se preocupará em fazer escorrer naturalmente o sangue das feridas, nem de representar a cena do Calvário tal como se deve ter passado em realidade. Ele terá em vista, acima de tudo, o sentido místico da cena, e fará escorrer o sangue divino num cálice sustentado por uma mulher. Será a Igreja recolhendo os frutos da paixão do Salvador. Uma mão significará Deus, um peixe, o Cristo batizado. Essa maneira durou da época merovingia até os meados do século XIII, e ela é hierática pelo simbolismo que a domina. A iluminura,
A ilustração não são a cópia da realidade, são a sua interpretação, visto que a própria realidade, impregnada de sobrenatural, é menos um fato que um reflexo. Como tudo, nessa primeira Idade Média, o trabalho do manuscrito é sagrado, e não profano. Mas, a partir dos séculos IX, inicia-se em todas as coisas um processo de profanização. São inúmeros os sinais que um historiador da cultura poderia apontar como índice desse novo estado de espírito que começa a se fazer sentir. Há como que uma expectativa da verdadeira revolução que os séculos XIV e XV introduzirão na Europa com a vulgarização do papel, com as aplicações da pólvora, com a invenção da imprensa. As artes e as letras começam a se secularizar, o mecenato típico da segunda fase da Idade Média começa a se exercer, deslocando dos conventos para os castelos uma parte dos trabalhos intelectuais. E seja para se fazer melhor compreender, seja pelo decréscimo de sua sacralidade espiritual, o artista começa a representar os seus personagens com os traços e as roupas dos seus contemporâneos. A cor local aparece e os pormenores típicos. O simbolismo cede lugar ao realismo, daí a fase naturalista de Leco e de Lamarche. Essa fase abre-se no século XIII, ainda que experiências isoladas se possam encontrar anteriormente, ela alcança o seu apogeu no século XV e se prolonga até ao XVI, época em que, à força de se desenvolver no sentido indicado, a miniatura se transformará na grande pintura. Quanto ao trabalho técnico propriamente dito, a miniatura não passa de um processo mais simples ou mais primitivo de ilustração, quando a comparamos com a iluminura. Já ficou dito que a primeira é apenas a ornamentação colorida vermelho, com um asterisco mínimo asterisco, ao passo que a iluminura tem todos os caracteres da grande pintura e, até, por inegável influência bizantina, do luxo de cores. A miniatura, segundo Rouveire, veio da Grécia para a França, passando pela Itália. É o caminho, por assim dizer, clássico das influências orientais sobre o Ocidente. Mas, foi na França e em Flandres que ela atingiu a sua maior perfeição. Seus progressos são particularmente notáveis no reinado de Carlos V, de 1364 a 1380, e entre os artistas mais famosos assinalam-se os nomes de Odérico de Gubbio, cônego de Siena, que vivia em 1233, e foi citado por Dante, Guido de Siena e Simão Manin, que viviam na mesma época, Francisco de Bolonha, discípulo de Odérico, 1250, cito, monge do século XIV, de Lourenço, Frei Bernardo, 1450, Gerardo, morto em 1470, Bartolomeu della Gata, 1480, Augusto Décio, J.B. Stefaneschi, Pedro Cesário de Perugia, Fouquet, miniaturista de Luís XI, Antônio de Compagni, Júlio Clóvio, morto em 1578, Jerônimo Fecino, 1550, Jacques Argenta de Ferrara, 1561, Valentim Somelino, 1560, Anne Segers, 1550, e Jean Mealish, 1572. Além do vermelho originário, passaram-se a empregar, mais tarde, nas miniaturas, o azul claro e, nos manuscritos de luxo, caracteres dourados ou prateados.
Os artistas que trabalhavam as letras de ouro chamavam-se crisógrafos. A utilização do ouro parece uma das mais evidentes influências bizantinas na arte da ilustração. Mesmo tecnicamente é possível assinalar a influência da pintura bizantina sobre a dos manuscritos e a dos vitrais. Porque, como já foi observado, os vitrais da Idade Média não passam de miniaturas em vidro. Da mesma forma, porque a miniatura é um vitral em papel Edward Gibbon, que, segundo parece, pela primeira vez assinalou esse parentesco. Comenta. Salvo a transparência, que é uma qualidade própria do vidro, as miniaturas não passam de vitrais opacos, que refletem a luz em lugar de refratá-la. Afora essa translucidez, uma miniatura é, na realidade, uma pintura de vidro. De resto, ocorria algumas vezes que o mesmo artista era pintor em vidro e em pergaminho, como provam certos textos e como demonstram muitas composições idênticas, com os mesmos personagens, os mesmos assuntos, os mesmos trajes que se encontram em manuscritos e em vidraçarias. Que importa, com efeito, que tenha uma placa de vidro ou uma folha de pergaminho para iluminar? O processo é o mesmo praticamente, para espalhar a tinta, apenas, no primeiro caso, é o calor do forno, e, no segundo, o calor do sol, que secará o desenho. Nisso consiste toda a diferença, de ordem puramente técnica, que interessa mais o preparador das cores, o químico, que o artista. Outra diferença reside nas dimensões. Existem, certamente, miniaturas que possuem quase o tamanho dos pequenos medalhões tão comuns no século XIII, mas, ordinariamente, o vitral é gigante e a miniatura é anã. A miniatura é o vitral visto com o binóculo ao contrário. O vitral é a miniatura olhada pelo outro lado. Edward Gibbon observa, ainda, que as miniaturas são mais antigas que os vitrais. Não há em França nenhum vitral anterior ao fim do século XII. Os de Saint-Maurice de Angers, de Saint-Denis, do Portal Real de Notre-Dame de Chartres, de Saint-Rémy de Reims, alguns de Saint-Julien de Mainz, são os mais antigos que se conhecem e nenhum alcança o ano de 1100, podendo-se, mesmo, afirmar que são, quase todos, dos últimos anos do século XII. Ao contrário, há inúmeros manuscritos ilustrados que datam do nono, do oitavo e mesmo do V e do sexto séculos de nossa era, de ano em ano, por assim dizer, eles vão, sem interrupção, até ao século XVII. Entre os manuscritos mais característicos nesse particular, conta-se o asterisco emblemata bíblica asterisco, que se apresenta com uma série de 492 colunas inteiramente ocupadas por 4 medalhões como os da Santa Capela e realizados com a técnica dos vitrais. Lecoq de Lamarche distinguia duas fases na arte de iluminar os livros. A primeira seria o período gótico, compreendendo os arabescos, os animais fantásticos ou verdadeiros, os personagens hieráticos, magros, alongados. As cores são, a princípio, binárias ou ternárias, simples, verde, vermelho ou marrom e amarelo, decompondo-se desde que se introduzem o azul e o metal. Aparece a púrpura, o ouro modifica os fundos, mas tudo se apresenta sem perspectiva, por força de uma arte ainda rudimentar. No período da Renascença, a técnica de ilustração passa pelos aperfeiçoamentos que distinguem, em geral,
toda época, a iluminura se transforma em verdadeira pintura e dá, mesmo, nascimento à pintura moderna. Como curiosidade, o mesmo Lecoq Lamarche transcreve as informações que um manuscrito anônimo da Biblioteca de Nápoles, asterisco de arte iluminandi asterisco, contém sobre a técnica da iluminura. Seu autor deve ser um especialista napolitano, que escreveu, provavelmente, por volta de 1400, o livro data, por consequência, do fastígio dessa arte medieval. Eis o que diz o artista italiano. Há 8 cores necessárias para a iluminura: o preto, o branco, o vermelho, o glauco. É assim que ele denomina o amarelo, o azul, o violeta, o verde e o rosa. Essas cores são fornecidas, seja pela natureza, seja pela indústria. O preto colhe-se da terra negra ou da pedra. Ele se fabrica com ramos de vinha ou outras madeiras carbonizadas, com o negro de fumo, com a sépia. Recolhida num recipiente de vidro. O branco se faz com o chumbo ou cerusa, ou ainda